Graça e paz, igreja. Olha, um dia Paulo pregou e prolongou a pregação e o rapaz dormiu e caiu. Chamava Eutico, morreu. Mas Paulo desceu, ressuscitou ele e continuou pregando. Então, eu não tenho hora para terminar, fique sabendo. Muita alegria de estar aqui, muita alegria. Muita gratidão para esse ministério que abriu as portas do nosso ministério para entrar na Europa. Foi a porta que Deus usou para entrarmos aqui no continente europeu. Esse ministério Nike, esses pastores amados, irmãos queridos, família. Hoje é uma família. Apóstolo Samuel eu chamo de genrinho, porque ela é minha filha, são filhas que eu tenho. Alegria pelos irmãos que se reúnem aqui nesse lugar e que me servem com tanto carinho, com tanto carinho. Eu me sinto em casa. Quando eu chego aqui, eu me sinto em casa. Eu e o pastor Otto estamos em casa. Glória a Deus! Então, eu tenho uma gratidão muito grande de, nessa manhã, estar aqui com vocês mais uma vez, cumprindo esse chamado precioso que Deus nos deu e chegando mais pessoas. É Londres que chega, é a Espanha que chega, é a Alemanha que chega. E juntos nós vamos invadir a Europa. Eu creio nisso, eu creio nisso. Então, eu quero fazer uma oração de gratidão. Eu sempre agradeço porque eu digo que eu não tenho uma agenda. Não, não. Eu tenho uma missão e Deus faz a agenda para cumprir a missão. Ele faz e Ele me encaixa e eu vou e digo, sim, Senhor, eis-me aqui. Papai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por essa agenda que o Senhor fez neste tempo, nesta terra chamada Europa, por este momento, papai, especial que estamos vivendo aqui. Muito obrigada pelo que o Senhor está fazendo. O Senhor tem um plano perfeito, começo, meio e fim, tudo está feito, tudo está preparado e nós somos apenas partícipes do teu plano e nos dá alegria fazer isso, papai. É honra, é honra, é honra para nós. Então, gratidão, a palavra é gratidão, porque mais uma vez o Senhor nos permite voltar a esta terra, mais uma vez o Senhor nos dá alegria do reencontro. Mais uma vez, papai, o Senhor usa as nossas vidas como um instrumento nas tuas mãos. Então, fale através de nós, papai, em nome de Jesus. Fale conosco primeiro e através de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Aqui tem muitas pessoas que estiveram comigo nesses 2 dias, durante o CIFEL. O CIFEL é um seminário de formação de libertadores. E por que fizemos esse seminário? Porque nós temos uma agenda do Seminário Internacional de Libertação e Cura, que é o SILC. Já temos 6 edições realizadas na Europa e a 7ª acontecerá este ano, em novembro. De 10 a 14 de novembro. Diga, eu irei. Diga, eu irei. Pois é, olha aqui, não é? Então, formar libertadores na Europa é um desejo do nosso coração. Quando viemos a primeira vez, trouxemos todo mundo de lá, que já estava conosco, alistados no Ministério de Cura e Libertação. Mas Deus disse, você vai levantar libertadores na Europa. E já temos muitos, né? E teremos mais. Estamos fazendo formação porque queremos uma tropa aqui no continente europeu para guerrear a guerra do Senhor. Então, tivemos aqui a 4ª edição do CIFEL. Quarta edição do CIFEL, Formação de Libertadores, terminou ontem à tarde. E estamos já aquecendo os motores para a nossa 7ª edição do SILC Europa. E você não pode ficar de fora. As vagas são limitadas, então inscreva-se já, porque aí só no que vem que haverá outro, não é? E qual é o propósito disso? É fazer o que Deus quer fazer. Não é projeto de homens, não é projeto de cabeça humana isso. É uma direção divina. Nós precisamos vencer o mal. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é a única instituição na face da terra que pode fazer o inferno recuar. Não tem exército, não tem instituição humana
que possa fazer isto. E Deus tem me incomodado muito para trazer para a igreja o convencimento disso. Lembro do apóstolo Paulo fazendo oração pelos Efésios, dizendo que ele orava para que eles entendessem a grandeza do chamamento deles. E quando ele fala isso na carta aos Efésios, capítulo 1, ele fala que Jesus subiu, assentou-se à destra de Deus, está lá, e tem um corpo na terra. E esse corpo é o instrumento dele para fazer o que ele tem a fazer na terra. Ele não desce do céu para fazer o que ele tem que fazer na terra. Ele faz através de um corpo. E esse corpo somos nós. É a igreja. Você está incorporado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, através da sua vida, vai fazer coisas grandes na terra para que você cumpra o propósito de Deus para o mundo inteiro, desde a fundação do mundo. Já está estabelecido o final dos tempos. E Deus precisa do homem. Ele não acredita nisso. Mas Deus precisa que o homem seja um instrumento nas mãos dele. E eu vou te dar algumas coisas muito básicas que eu ensino nos Ministérios de Libertação para depois entrar no que eu quero realmente trazer nessa manhã. Deus tem leis, ele trabalha com regras, ele trabalha com princípios. Ele não quebra leis. E existem leis que são imutáveis. Há uma que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Céu, mundo espiritual. O sobrenatural, o extraordinário. Terra, natural, matéria, onde você tem condição de, pelos órgãos do sentido, perceber as coisas. A terra foi dada aos homens. Mas o homem foi colocado na terra para trazer o mundo espiritual para a terra. Para governar em parceria com Deus. E eu tenho enfatizado que Gênesis 1:26, quando Deus formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, na verdade, a imagem e semelhança da Trindade, ele disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e tem ele domínio sobre tudo, sobre toda a terra. Domínio é governo, é gestão, é administração. Domínio não é propriedade. A propriedade é de Deus. Deus é o Senhor de todo o universo. Céus e terra pertencem a Ele. A terra, sua plenitude, todos que nela habitam são do Senhor. Salmo 24 diz isso. Mas o domínio é governo, é gestão. Ele entregou para o homem. Ele entregou no começo da criação. E Ele quer entregar até o final dos tempos. Porque está escrito em Apocalipse, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, os constituiu reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Não ficaremos voando como anjos por aí, não, como muita gente pensa. Novo céu, nova terra, novo governo. O governo do justo rei, o governo com Jesus. O plano é um só. É ter na terra filhos e filhas que governem na terra e tragam para o mundo natural, em parceria com o Pai Celestial, o que há de sobrenatural no mundo espiritual. É uma dualidade. O homem, ele é um espírito, mas ao mesmo tempo ele ganhou um corpo, porque Deus quer dar para o homem mais do que o espiritual. Ele quer dar ao homem coisas naturais também. Ele quer dar ao homem as riquezas da natureza. Ele quer dar ao homem os bens da terra. Ele quer dar ao homem muito mais do que o homem imagina. E aí o homem tem essa dualidade. Ele não é só um espírito, ele é espírito e ele é matéria também. Ele é um espírito, ele tem uma alma, ele está dentro de um corpo. E tudo que foi formado ao redor dele, material, é presente do Pai para ele. É como uma família que prepara um quartinho que vai receber uma criança, enfeita o quarto, compra as roupas, faz a decoração, porque vai receber um filho. Foi isso que ele fez na terra. E o plano de Deus para nós é esse, é perfeito. Tudo, é tudo perfeito. Quando você conhece a Bíblia, você vai ver que está escrito, por exemplo, Jesus preocupado com os discípulos que estavam lá, eu vou, não vou largar tudo, vou seguir. Ele disse, está preocupado com o que vai calçar, comer, vestir? Calma, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça e tudo mais vai ser acrescentado. Tudo mais é tudo mais. É tudo que eu preciso, é o material, é o necessário. Também é. Deus está preocupado em nos abençoar. Vós sois maus, sabeis da bondade aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Mas Ele também realiza desejos do coração.
Salmo 37, versículo 4, diz que quando agradamos ao Senhor, Ele realiza desejo do coração. Desejo do coração não é coisas só extraordinariamente sobrenaturais, são coisas naturais também. É desejo do nosso coração voltar a esse lugar e Deus nos traz de volta, nos encontramos de novo, são coisas naturais, Deus nos dá isso. Desejo do coração, ter filhos e filhas espirituais na terra, ensinar verdades, tudo isso Deus vai nos permitindo. Mas também está escrito o extraordinário. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O extraordinário, eu digo uma expressão, é Joe, de outro mundo. Não é desse mundo extraordinário, é o invisível, é o sobrenatural, é o intangível, é o intocável. Se você viu eu entrar, eu estou linda com a jaqueta, olha isso aqui, ó. Isso aqui é natural, uma pessoa fez e me deu de presente, mandou bordar, é natural. Nunca pensei em ganhar uma jaqueta dessa. O irmão motoqueiro ali falou, dá para você ser motoqueira com essa jaqueta. Mas o que Deus tem preparado para nós é extraordinário, além do que podíamos imaginar. Mas tudo isso que Deus tem para nós só é acessível ou acessável pela nossa fé. E aí o apóstolo Samuel perguntou, você vai falar do quê? Eu vou falar da fé que vence o mundo. Porque o mundo não quer que você tenha fé. Se vence é porque tem uma guerra. Senão não estaria essa expressão na Bíblia. A Bíblia inteira ensina isso para nós. Do Gênesis ao Apocalipse. Inteira. A Bíblia não é um compêndio de 66 livros intelectuais. A Bíblia não é um conjunto histórico, cronologicamente estabelecido por homens que estudaram o tempo e a época, não. A Bíblia é uma carta de Deus para os homens. É uma carta de Deus. E a Bíblia inteira fala que você precisa crer no que Deus quer te dar. Que a única maneira de você acessar aquilo que Deus tem para você é pela fé, não tem outro jeito. E eu vou lembrar para você alguns episódios bíblicos. Por exemplo, em Nazaré, Jesus não pôde, está escrito isso, realizar senão poucos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Como Jesus não pôde? Tem coisa que Jesus não pode? Tem, sabe por quê? Porque Deus trabalha dentro de princípios, leis. A natureza da fé é que vai mover o acontecimento sobrenatural. A fé tem que chegar crendo que Ele existe e que Ele vai fazer o que você vai buscar. Se você não acreditar dessa forma, não vai ter resposta, não vai ter resposta. É preciso crer que Ele existe e quando a Bíblia começa, já começa da existência de Deus, não começa convencendo ninguém que Deus existe. Está escrito que Ele fez, então Ele já existia. E Ele quer responder na medida da nossa fé. Eu digo que é uma força, o poder de Deus, a manifestação extraordinária de Deus, o sobrenatural de Deus, é uma força que já está, um poder que já está, uma autoridade que já está estabelecida no universo. Não precisa fazer mais nada, já está lá. A única coisa que eu preciso fazer é acessar aquele lugar. Como um interruptor de uma lâmpada que eu preciso bater o dedo para acender a lâmpada. Se eu entrar nessa sala e tudo estiver desligado, eu preciso bater o dedo no interruptor. Eu preciso ligar o microfone, ligar o celular, porque senão eu não tenho acesso a isso que está aqui. E a minha fé é esse link. É isso que eu preciso fazer para ter acesso. E se eu tenho a fé suficiente para ter esse acesso, linkar com esse link, a resposta vem do alto céu. E a Bíblia inteira mostra isso. Eu não vou dar muitos exemplos, eu vou dar poucos que você já conhece. Igreja, eu estou falando da igreja, igreja. Estou falando com a igreja. Eu estou falando da igreja. Eu não estou falando de Elias que orou e fechou os céus para não chover. Eu estou falando da igreja. Igreja primitiva. O povo de Deus que começou isso que hoje continuamos e que temos que levar adiante até o dia do arrebatamento. Então, você vai para o livro de Atos, por exemplo, está lá.
Está escrito no livro de Atos aquilo que você já conhece, a cura do coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. E Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo e reconheceram o milagre. Espera aí, o que esses dois homens fizeram? Uma cirurgia? Eles fizeram uma terapia? Levaram para um fisioterapeuta? Não. Eles entregaram um recado de autoridade, em nome de Jesus. Por que fizeram isso? Porque eles ouviram Jesus, depois de estar dentre os mortos, falar para eles o que está escrito em Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Sinais da fé. Sinais da fé. Se você falar e crer que será como você diz, assim vai acontecer. Eles creram que tinham essa autoridade. Liberaram a palavra, confiando em quem? No poder da palavra dele? Não. Confiando naquele que disse: em meu nome você vai fazer isto. Porque eles dizem: no nome de Jesus eu estou dizendo para vocês. O que eu tenho é o nome de Jesus. A fé dupla aqui. A fé crê que esse credenciamento que você tem é válido. Você não está vindo em seu próprio nome. Eu não estou orando no meu próprio nome. Ai, pastor, e se eu orar e a pessoa não for curada, não é problema seu. Não é no teu nome que você está orando. O poder não emana de você. O poder emana daquele que é a fonte do poder. Daquele que é todo poderoso, que é onipotente. Você só precisa falar em nome dele. E se ele disser sim, amém, nos altos céus, vai acontecer. Como crerão são a quem pregue? E como serão curados são a quem ore? E como os demônios sairão são a quem expulse? O mundo entrou numa vibe de incredulidade. Por isso que a vitória que vence o mundo é a fé do homem. Não tem jeito. Não tem jeito, não pode. O casamento acabou, está destruído. Se você soubesse o tanto de testemunho que temos recebido, de restauração de famílias, de pessoas que creram que Deus pode mudar o caráter de uma pessoa, de pessoas que crerem que pode haver o conserto de todo o pecado de alguém. Aí você vai dizer assim: mas pastora, salvação é outra coisa. Salvação é a restauração do espírito do homem. Pois é, mas eu tenho uma notícia para te dar. A cruz, ela tem perdão de pecados e ela tem cura de enfermidades também. Você só acredita na metade da cruz? Você só acredita que há poder para salvar na cruz? Você não acredita que há poder para transformar famílias? Que há poder para restaurar, para curar, para ressuscitar mortos? Você não acredita? Pois é a mesma cruz. Aquele Jesus que foi pregado naquela cruz é o mesmo que disse: Lázaro, vem para fora. E é o mesmo que disse que nós faríamos sinais e maravilhas na terra. Ele iria para o céu, ele se assentaria à destra de Deus e de lá enviaria os sinais. Porque é assim que termina a grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais acompanham aqueles que creem, meu nome farão demônios, farão novas línguas, farão tudo que eu estou mandando. Sabe como termina a grande comissão? Subiu, assentou-se à destra de Deus, e os discípulos foram enviados e falava a palavra. E do céu ele confirmava a palavra que os discípulos falavam. Por quê? Porque se o discípulo não falar a palavra, não há o que confirmar. Se ele não ouvir dos altos céus, que eu creio que ele pode fazer,
e que eu confio que Ele fará. E a minha definição de fé é: eu creio que Deus é quem diz que é e que Ele fará o que diz que fará. E não importa as circunstâncias, não importa que tudo mostre o contrário. Eu creio no invisível, no impossível, no extraordinário, no sobrenatural. E por causa disso, queridos, eu tenho visto sinais e maravilhas no meu ministério. Por causa disso, gente levanta da cadeira de roda. Por causa disso, o cego enxerga. Na manhã de hoje, ou melhor, ontem à noite, o apóstolo Samuel é minha testemunha, eu mostrei um vídeo que eu recebi. Do último Silk, uma criança que não falava, autismo severo. E os doutores que me perdoem, mas eu tenho que dizer a verdade. Pode ser espiritual, sim. Uma enfermidade mental. E aquela criança foi curada no Silk. O pai manda o vídeo da criança que não fala, depois manda o vídeo da criança que fala. Isso acontece em toda a edição do Silk. Por que a igreja tem que viver numa dimensão natural? A igreja é sobrenatural. A igreja é Joe. A igreja é de outro mundo, não é desse mundo. Eu quero ler um texto ainda para você, no livro de Atos. Capítulo 14, escute isso. Paulo e Barnabé, em Listra. Versículo 8 de Atos 14. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Vou repetir. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Ele não ouviu falar de Paulo, ele ouviu Paulo pregar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, ele estava olhando para Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que ele possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Escute o que está escrito. Paulo olhou para aquele homem e viu no olhar daquele homem uma fé suficiente para ser curado. Só aquele homem no meio daquela multidão. E quando ele viu aquele homem com o olhar de quem acreditava que poderia ser curado, ele deu a ordem. Só isso que ele fez. Não precisa tocar no homem. Não precisa tocar. Precisa manifestar a fé que Deus vai agir através da fé daquele homem e vai operar o sinal e maravilha que aquele homem precisa. E sabe por que o diabo trabalha para a igreja viver numa dimensão natural e não extraordinariamente sobrenatural? Porque o natural não precisa de Deus. Você não precisa de Deus do natural, você só precisa da medicina, que é uma dádiva de Deus. Você só precisa da cirurgia, da terapia. Você só precisa dos conceitos humanos, das boas notícias da ciência. Você não precisa de Deus. Então, vamos continuar com esse fruto que só é natural. É uma forma que o diabo trabalha para levar o homem a caminhar por caminhos de buscas fora da palavra de Deus. Pastora, eu não consigo gerar filhos. Vamos orar para você gerar filhos. Vamos orar. Pastora, eu tenho tantos anos de casada e nunca engravidei. Vamos orar. Todo Silk nós oramos. E todo Silk tem história de criança que vem depois da oração. E tem gente que ainda ganha gêmeos, porque Deus manda dose dupla. Aí a pessoa fala assim: não, pastora, mas eu estou optando pela fertilização in vitro. A medicina. Você não crê que Deus pode fazer um milagre? Você não crê que Deus pôde dar para Sara, que já era amortecida dos anos? Não tinha mais hormônio, não tinha mais nada? Você não crê que a mulher de Zacarias gerou João Batista quando já era velhinha? Você não crê? Então, por que você lê a Bíblia? Ué, começa a ler só compêndio de medicina. É verdade. Aí a pessoa vai, eu estou falando para uma Europa que está produzindo crianças em laboratório. Está me ouvindo, você vai me ouvir nas redes sociais.
produzindo crianças em laboratório, porque acredita mais no laboratório do que no dono da vida. Acredita mais no cientista do que no Senhor que gera vida na terra. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Dá-me filhos, Senhor, dá-me filhos. Eu vou ler para você um texto. Propositadamente eu esqueci isso dentro da minha mochila, ia trazer ontem para o Cifel. Mas Deus é tão lindo que eu consegui conectar com essa doutora agora. Ela mandou, foi impresso o papel. Eu vou ler só um pedacinho para você entender por que que o mundo vem contrário, em sentido contrário, vem trazendo para você todos os entendimentos fora do que Deus quer. Você vai entender aqui. Essa mulher é uma cientista. Não vou falar a qualificação dela, nem o nome dela. Ela está me ouvindo lá no Brasil. Mas ela me autoriza a falar. Essa mulher foi para um silk. Eu vou ler parte do que ela escreveu. Conheci a senhora em outubro de 24, quando fulana de tal, ela está falando de uma pessoa que deu mentoria para ela, pediu para assistir um vídeo sobre aborto. Desde aquele dia não parei mais de assistir os seus vídeos. No silk, a sua aula sobre DIU me impactou demais. Nunca havia pensado nem pesquisado sobre isso, porque ela trabalhava em fertilização in vitro, é uma cientista. Como cientista, confesso com muita humildade que eu considerava que só seria aborto após o momento da implantação, quando inicia efetivamente o desenvolvimento do embrião. Mas, começando a ler mais sobre o DIU, foram aparecendo os vídeos atuais, mostrando embriões após a fecundação, numa time-lapse, e eu comecei a ver com outros olhos o que realmente representava aquelas células e aonde elas chegariam. Agora, juntando tudo e tendo mais clareza, preciso lhe falar. A senhora resgatou-me da ciência e me trouxe para Jesus. Escamas estão caindo dos meus olhos, de forma assustadora, numa velocidade absurda. O seu jeito de interpretar a palavra cativou-me pela clareza e capacidade de revelação como eu nunca tinha visto antes. É como se a senhora estivesse lendo as linhas em outra dimensão, com novos filtros, trazendo revelação, ajuste fino. Isso, para mim, é um descortinar, restrito a poucos que é permitido ver para remir o tempo e acelerar o processo de conhecimento. Agora, escute o que ela conta. Pastora, eu não tenho conhecimento para encontrar respostas na Bíblia. Mas dentro de mim eu sinto que a resposta é o que a senhora fala. Não achei ninguém que falasse do jeito que a senhora fala, fazendo as ligações, pecado, herança, ação de Deus. E ela diz assim, presta atenção. Eu preciso pontuar aqui que eu nunca segui religião alguma, eu fujo da religiosidade. Nas minhas buscas para entender o que eu via, sentia, acabei chegando no espiritismo e fiquei por 20 anos. Fiz todos os cursos, estudava, trabalhava em atendimento a uma câmara de desobsessão no espiritismo, através de evidência e incorporação. Percebi que tudo isso era vazio e sem uma conexão verdadeira com Deus. Comecei a frequentar esse centro quando estava iniciando meu trabalho no Hospital Humano. A resposta que recebi às minhas indagações era que os embriões fertilizados e descartados eram espíritos que precisavam passar por essa experiência do processo evolutivo, aceitar a condição de não serem transferidos, pois faziam parte do processo de serem sustentados por um espírito grupal para fazer a evolução humana. Olha o que a fertilização in vitro traz. Você está entendendo o que está escrito aqui? O espiritismo aprova a fertilização in vitro, aprova descarte de embrião, porque os que estão descartados, que são abortos na verdade, representam espíritos que não podem encarnar agora, porque Deus não quer a encarnação deles agora. Deus quer uma reencarnação deles em outra dimensão. Você entende onde a ciência está levando o homem? Você entende o que estão fazendo com os embriões que você está deixando nos botijões? Você entende o que você está buscando na ciência? Você entende o que o mundo está virando? Por isso que Deus fala, não vos conformeis com esse mundo. Não tome a forma do mundo. A igreja tem que... Isso aqui é uma cientista, tem nome, endereço, é uma pós-graduada, dá aula em universidades. Quando essa mulher entendeu o que se faz nos laboratórios de fertilização in vitro, os mesmos médicos que dizem, não é vida, isso não é vida.
vendem caríssimo porque sabem que é vida. Sabem que quando junta óvulo e espermatozoide é o ponto zero da vida humana. Nessa hora começa o DNA do pai, o DNA da mãe, a herança espiritual, a herança genética. Mas o mundo trabalha para levar o homem a destruir vidas. Começa com o faraó no Egito matando crianças. E agora na modernidade mata nos botijões gelados de embriões. Como a igreja vai fazer face a isso, queridos? Como a igreja vai andar nessa vibe onde Deus é colocado de lado, onde tudo mais é importante? Ontem eu recebi uma mensagem, eu falei aqui, durante a ministração, uma pastora, eu estou falando de igreja, queridos. Uma pastora me mandou uma mensagem: pastora, o que a senhora acha da autocura? Eu respondi para ela: querida, auto com U é o homem fazendo para si mesmo. Alto com L é a ajuda do alto. Você tem que ter a ajuda do alto, não é a ajuda de você mesma. Tudo que for alto é pessoal, é o homem, é o humanismo, é o homem como centro de tudo, é Deus fora do centro. O homem virou o centro do universo. E eu disse para ela: até o domínio próprio, que é um autodomínio, você precisa do alto, você precisa do Espírito Santo, senão você não tem domínio próprio. Se você não tiver Espírito Santo, você vai ter um demônio próprio, você não vai ter o domínio próprio. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Quando Jesus chega naquela aldeia em Betânia, Lázaro morto, sepultado. A Bíblia é cheia de milagres, a Bíblia é cheia de manifestação do poder de Jesus. Ali é o marco maior do que Jesus pode fazer pela vida de uma pessoa. Escute bem. Jesus ressuscita uma menina que tinha acabado de morrer, filha de Jairo. Alguém pode dizer: ela estava só com um coma. Estava em estado de coma, ela não estava morta, foi uma ilusão, um engano. Aí Jesus ressuscita um menino que está indo já para o sepultamento, a viúva está indo para o sepulcro. Multidão assistiu, multidão. A Bíblia não é uma história de carochinha. Quando Pedro fala na sua epístola: o que eu vos dou a conhecer não significa fábulas engenhosamente arrumadas, mas os meus olhos viram e meus ouvidos ouviram o que eu estou falando. Eles viram isso. Eles estavam andando com Jesus. Jesus tinha acabado de passar pelo lago de Genezaré, acabado de chamar Pedro, a pesca maravilhosa, e agora a multidão vai ao encontro de outra multidão. E uma viúva está levando o seu filho para um sepultamento. Jesus olha para aquela mulher, tem grande misericórdia, ela nem pediu. Mas ele tira aquele menino da morte, e o menino levanta. Algumas pessoas podiam dizer: ele estava só cataléptico, não estava morto. Paralisou todo o sistema monitor dele, motor, só estava funcionando o sistema básico dele, e aí ele não estava morto. Aí Jesus, para não deixar dúvidas, entra em Betânia. 4 dias depois que Lázaro foi sepultado. Quando começa a enfermidade de Lázaro, ele recebe um recado. Ele era amigo daquela família. Ele era amigo daquelas mulheres e daquele rapaz. Senhor, aquele que o senhor ama está dodói. Ele não foi de propósito, ele demorou de propósito. Eu creio que aquelas meninas ficaram olhando para o caminho e ele não vem, é amigo, não é? Cuida de todo mundo, atende todo mundo, e por que não vem? Vive na nossa casa, senta conosco, come conosco, eu sento no pé dele. Ele queria manifestar o que ele quer manifestar na nossa vida, queridos. Ele queria manifestar naquele episódio o extraordinário. O Joe. Mostrando que não há limites para o que Deus pode fazer. Quando ele chega naquela aldeia, todo mundo já tinha sepultado aquele moço há 4 dias, ninguém sepulta no dia que morre. Ainda mais naquela cultura que tudo é longe, demorado, lombo de burro para chegar. Hoje você pega um avião e chega. Quantos dias já estava morto Lázaro? Não sei, sepultado há 4, a Bíblia diz. Talvez morto já 6 dias. E aí, quando ele chega, só tem gente chorando, a família consolando. As carpideiras que ficam chorando o mês inteiro lá.
E aí Marta vai ao seu encontro. Ela reclama, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Depois vem Maria. Naquela hora Jesus chora, e eu tenho usado muito esse episódio para consolar pessoas. Por que Jesus chorou? Por quê? E não foi um chorinho de lágrimas só. A Bíblia fala que ele moveu-se em si mesmo. Por que Jesus chorou? Ele sabia que Lázaro ia sair da morte. Por que Jesus chorou? Porque ele chora com os que choram. Ele chorou pela dor daquelas meninas. Ele chorou pelo sofrimento delas, pela perda do irmão. Mesmo sabendo que um dia teremos todos nós, na ressurreição dos mortos, a alegria do reencontro, ele chora no nosso luto. Ele chora. E aí, quando a segunda irmã chega e fala a mesma coisa, ele manda tirar a pedra. E a irmã mais racional, que é Marta, já cheira mal. O Senhor já cheira mal, está podre. Lá no Brasil, no Nordeste, fala tem tapuru. Tapuru é coró, micróbio. Resposta dele, se creres, verás a glória de Deus. Só verá a glória de Deus se tiver fé. Só. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Lázaro vem para fora. Ele sai. Sabe o que Deus está mostrando nesse episódio? O poder dele para reconstruir todos os mortos na ressurreição. O mar vai entregar seus mortos. A terra vai entregar seus mortos. A ressurreição acontecerá. Ele virá. Ele vai buscar uma igreja que está dormindo na terra. E que vai se levantar. E se ele pode isso, o que mais ele não pode, igreja? Em direito a um brocado latino, quem pode o mais, pode o menos. Quem deu o filho dele, o que mais não vai dar para nós? Esse coração generoso, bondoso, maravilhoso que ele tem. Eu vou fazer um parênteses nesse episódio de fé para te animar um pouquinho mais antes de orar com você. A maior dificuldade do homem de entender o milagre da vida, o milagre da salvação, é a sua incapacidade mental extraordinária, limitada só no natural. Como esse negócio de morreu no meu lugar, como esse negócio de matou o filho no meu lugar. Aceita Jesus. É Jesus que tem que me aceitar. É Ele que é o extraordinário. É Ele que é o grande, é Ele que é o tremendo. A encrenca sou eu. A errada sou eu. E aí fica, aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Sabe qual é o milagre da salvação? Eu vou te contar. O homem foi condenado à morte eterna. Ficar morto eternamente, separado de Deus eternamente. Em Adão, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, do DNA de Deus, todos foram mortos. Todos foram mortos. Todos foram mortos, a humanidade inteira. Já nasce separado de Deus, por mais bonitinha e fofinha que seja a criança. Já nasce precisando de salvação. Por isso que na grande comissão, ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, toda. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, condenado. Porque já está. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, povos de todas as raças, tribos e nações. Quem crê e for batizado, salvo. E quem não crê? Condenado. Quem crê e for batizado? E quem não crê? Muito bem. Então, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Já está.
Você não vai ser julgado porque não crê, você já está julgado. Já tem uma sentença de condenação. Quando eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, é muito fácil. A sentença já está escrita, já está julgado. Já está condenado, o mundo todo. O mundo todo condenado lá no princípio da criação, pelo pecado, pela desobediência, pela transgressão. Sabe como termina João 3? Termina assim, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é permanecer? É continuar. Permanece o julgamento, permanece a condenação, permanece a sentença condenatória. Então, tem uma sentença estabelecida no universo, condenando o homem ao inferno. Sim, essa sentença foi escrita pelo Deus Todo-Poderoso. Sentença pronta, perfeita e acabada. E o homem está condenado. Agora, presta atenção, Deus ama tanto o homem que ele não executa o homem. A sentença precisa ser executada. Aí ele executa o filho dele no lugar do homem. Imagine você, um juiz, e você dá uma sentença mandando o rapaz para a câmara de morte. Mas você ama tanto essa pessoa que você fala, sai, eu vou botar meu filho no teu lugar. É isso que Deus fez. Você não precisa ir para a câmara de morte, meu filho vai no teu lugar. Porque o meu filho, ele vai ter a dualidade, ele vai ser homem e vai ser Deus, e a morte não vai segurar ele. Mas ele vai ser executado no seu lugar, porque um juiz que se preza não deixa uma sentença sem execução. Um juiz que se preza, ele tem que fazer cumprir a sentença dele. E se a sentença não for cumprida, que juiz ele é? Ele tem que julgar com justiça. Ele diz, não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, mas que gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo da terra. Misericórdia, eu boto meu filho no teu lugar. Misericórdia é um favor imerecido. Você não merece nada. Você merece que alguém morra no teu lugar. Nem um bandido você merece que ele morra no teu lugar. Ninguém. Mas eu te dou meu filho para morrer no seu lugar. É favor imerecido. Agora você não quer a minha misericórdia, então você vai ter que entrar no meu juízo. É isso que está escrito. Porque o meu juízo tem que ser executado, porque eu sou justo juiz. Então, das duas, ou eu mato você ou eu mato meu filho. O que você prefere? É isso. O milagre da salvação é isso. E por que eu estou enfatizando isso? Porque quem deu o filho, que mais não dá para você? Quem abriu mão de ter o seu filho, junto dele no céu, veio em carne, sacrificou esse filho, humilhou esse filho, envergonhou esse filho, deixou ele ser tripudiado. Por amor a você, o que mais ele não vai te dar? Por que quando você precisa de alguma coisa, você vai em outra fonte? Por que você não vai na fonte eterna, que é a fonte de tudo, que tudo vem de lá, tudo vem de lá? Por que você vai buscar em conselhos humanos aquilo que Deus pode te dar? Por que você vai buscar em estratégias de alta performance? Você não vai a lugar nenhum sozinho. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. A fonte de tudo é Ele. E aí, queridos, presta atenção, uma igreja que vai ser levantada com sinais, poder e maravilhas. É uma igreja que crê no extraordinário, que sabe quem é. Eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é forte e poderoso. E a nossa vida, nesse seminário de cura e libertação, tem sido uma vida de milagres diários. Todos os dias chega uma notícia de milagre. Todos os dias. Novembro do ano passado, eu estava na Europa. Eu estava na Itália e eu tive uma lesão no meu tornozelo. E ali houve o rompimento do tendão de Aquiles. Eu tenho médica aqui, doutora Vivi, a minha médica do coração. Querida médica. Fica em pé, Vivi, para eles te conhecerem. Fica em pé, minha médica. Eu tenho uma médica na Europa, olha que chique.
Ela sabe o que é o rompimento de um tendão de Aquiles. Rompeu. Resposta médica. Normal. Tem que operar. Tem que operar. Se não costurar, nunca mais vai andar direito. E, além disso, tem que usar bota 4 meses. E, além disso, tem que fazer fisioterapia. Pois é. E eu falei, e agora, meu pai, eu estou pregando o evangelho. Eu estou na Itália. E da Itália, Deus me leva para Portugal. E de Portugal, Deus me leva para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos, Deus me leva para um navio, onde eu preguei 4 dias. E do navio, Deus me leva para uma conferência em São Paulo. Da conferência em São Paulo, Deus me leva para um silk. E Deus me leva para outro silk. 4 meses depois, eu fui para o médico. Quando eu cheguei no médico, eu estava andando, pulando, saltando. Ele falou, não é possível, eu quero ver o exame anterior. Eu falei, sabe por quê, doutor? Porque na hora que aconteceu, eu falei, Deus vai me curar. Porque é o diabo que quer me paralisar no que eu estou fazendo. Ele quer me impedir o que o Senhor programou para mim. O pastor Otto orou, botou a mão no meu pé. Eu estou dizendo para você não ir para médico, não estou dizendo para você não crer no médico, crer em Deus. Ele vai fazer até a instrumentalidade do médico ser preciosa na sua vida. Mas aonde está a sua fé? Onde está o teu foco? Quando eu cheguei no médico, eu falei, não precisa fazer nem fisioterapia. Ele falou, para quê? Você está mexendo com o pé para todo lado. E ele disse uma expressão na frente do Otto, você é de ferro. Eu falei, o meu Deus é poderoso. O meu Deus é poderoso. E a nossa história tem sido assim, queridos. A cada dia eu tenho um testemunho de fé. A cada dia. E tudo que envolve a nossa vida é assim, sabe por quê? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E porque eu creio no Deus que eu sirvo, eu oro pelas pessoas que querem receber a oração que vai trazer mudança. E por isso, eu estou aqui falando com você. Eu falei ontem, você precisa de um milagre, vem para o culto no domingo de manhã. Porque Deus vai fazer. No último silk de Joinville, que aconteceu em Monte Oreb, interior de São Paulo, que aconteceu agora. Chega uma moça com câncer em estado terminal, ela não ficava sentada. Botaram uma maca no chão, aquela moça estava deitada numa maca, tomada de câncer. 2 dias depois, ela estava em pé adorando o Senhor. Quem que faz isso, silk? Não, Deus faz. É Deus. Você estava lá, né, pastora? Olha aqui a minha testemunha, ela estava lá. Essa querida estava lá, ela viu aquela moça chegar deitada e sair andando daquele lugar. A outra tinha ela, doença rara, atrofia miotrófica. Levanta da cadeira de roda. O menino é cego, começa a ver. O menino está sentado lá na frente, ele viu meu brinco, eu estou vendo o brinco da pastora. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas creram que Deus é quem diz que é. E que Ele fará o que diz que fará. Então, queridos do meu coração, presta atenção. Uma igreja que vai vencer o mundo é uma igreja que vai exercitar a fé. O texto que eu li para você primeiro, eu vou repetir. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, tem uma guerra. Se tem vitória, é porque tem guerra. E nessa guerra, o mundo conduz você a não ter fé. De um lado é um exército do mundo que diz que tudo é natural. Tudo é científico. Tudo é palpável, tudo é material. Do outro lado, é um Deus extraordinário. Sobrenatural. Que faz sinais e maravilhas, como abrir mar vermelho, como fazer chover ou não fazer chover, que mata Faraó e seus cavaleiros dentro do mar, que faz nascer criança de mulher estéril, que ressuscita morto. De um lado é o mundo, que não acredita em nada disso. De um lado dessa guerra é o mundo que não acredita em nada disso. Que no meio de um curso, como fizemos aqui, a pessoa, mas isso é fé, é milagre, não é? Meu filho, ora aí para que Deus fale com você. Deus vai dizer para você se é ou se não é. E do outro lado é uma igreja que vai abrir a boca e que vai falar, não chove, não chove.
que vai abrir a boca, que vai falar, levanta e anda, e vai levantar e vai andar. E sabe o que vai acontecer? As igrejas vão encher. A hora que o primeiro paralítico andar, todo mundo vai vir para ver o que vai acontecer. Quando ela sair do nível da ciência e entrar no nível do extraordinário, o povo vai querer ver o que vai acontecer. E os milagres, os sinais e maravilhas manifestam a glória de Deus na terra. Se você quer ver sinais e maravilhas no seu ministério, comece a pedir. Se você quer ver o extraordinário de Deus, Deus vai fazer. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Comece a fazer reunião, sim, de cura, de maravilhas. Comece a fazer reunião de milagres, começa a chamar para aquele culto sobrenatural e começa a orar para que venha o poder de Deus se manifestar e vocês vão ver como na igreja primitiva acontecer as coisas. Ele não mudou. Nele não há mudança nem sombra de variação. A cruz é a mesma. O Deus é o mesmo. É tudo igual. O que muda é a nossa mente. Porque ela se conformou com o mundo, queridos. Os apóstolos incendiavam onde eles chegavam. Onde eles chegavam, eles incendiavam as cidades. Você acha que Deus estava errado quando Ele escolheu aqueles homens para aquele tempo? E escolheu nós para esse tempo? Ele escolheu bem lá atrás, escolheu mal agora? Não! É porque nós nos conformamos com o mundo. Você tem que ser inconformado, sabia? Você tem que ver uma vida completamente extraordinária. Se você conseguir entrar nessa dimensão, se creres, verás a glória de Deus. E sem mais demoras, se você precisa de um milagre, vem aqui à frente. Se você precisa de um sinal e maravilha de Deus, vem aqui à frente. Se você crê que Deus pode te responder nesta manhã e não no dia seguinte, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Agora eu preciso orar para você como Paulo e ver que você tem fé para isso. Eu preciso orar e ver, olhar para você e ver que você não veio por causa da pastora Tânia Tereza. Você não veio por causa de um discurso bonito. Você veio porque você sabe que o Deus que você serve tem poder para curar. Não só poder para salvar, mas poder para curar. Poder para transformar a sua história, sua casa, sua família. Mudar as circunstâncias ao teu redor. Se você se levanta porque você crê que Deus é quem diz que é, e que Ele vai fazer o que Ele promete fazer, vai haver resposta para você. O dia que Ana foi ao altar, Ana, anos e anos e anos, queria um milagre. Queria um filho, queria mudar a sorte dela. Só chorava, não comia, só chorava, não comia, só chorava e não comia. Um dia ela saiu do lugar dela, foi ao altar. O sacerdote nem encostou nela. Não, o sacerdote não orou por ela. O sacerdote só disse, o Senhor te conceda a petição que fizeste. Sabe por quê? Porque ela creu que naquele dia que ela se levantou, ela acessou o sobrenatural. Ela acessou o trono da graça. Presta atenção, aqui tem uma mulher que está aqui na frente. Teu marido vai voltar para casa. Vai. Ele vai. Deus vai te conceder essa petição. Aquilo que você está vindo buscar, crendo que a fonte é limpa. A fonte não é uma mulher, a fonte é o Deus, dono do universo. Você vai receber. Se creres, verás a glória de Deus.
Eu tenho visto todos os dias sinais e maravilhas. Hoje de manhã eu recebi história de milagre. Ontem à noite eu recebi história de milagre. E a única coisa que eu faço é dizer: creia, creia somente. Creia somente. Não duvide. A Bíblia fala que o homem que duvida não vai receber nada. Porque a dúvida é fé no diabo. A dúvida é fé naquele que diz: não vai dar certo, não consegue, Deus não é o mesmo, Ele mudou, Ele não vai fazer. Se você crê que Deus é quem diz que é, que Ele deu o melhor para a sua vida, Ele quer o resgate seu da morte e do inferno. Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que a sua família seja abençoada. Ele não te deu filhos para ir para o inferno. Ele não quer que você tenha falta de nada. Se você crê que Ele é a fonte de tudo, e Ele é tudo isso, você tem que chegar confiadamente diante dEle, como um filho chega diante de um pai, crendo que esse pai é bom, que esse pai é amoroso, que esse pai nunca vai tirar nada de você. Quem mata, rouba e destrói é o inimigo da sua alma, e tira até a tua fé. E se você chega desse jeito, eu vou dizer para você: pode preparar a festa, porque você vai ter testemunho para contar. Você vai ter testemunho para contar. Vai chegar o dia que você vai mandar uma mensagem para mim e vai dizer: pastora Tânia, aconteceu. Se creres, verás a glória de Deus. Pai, essa aqui é a tua igreja, teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Eles não têm outro Deus. Eles não vão para as encruzilhadas pedir nada. Eles não vão para os altares da idolatria pedir nada. Eles estão pedindo para o Senhor. Eles estão chegando confiadamente ao teu trono de graça, o lugar onde o Senhor habita, dos altos céus, onde o Senhor pode enviar sinais e maravilhas. O mundo nos conduz à incredulidade, o mundo nos conduz ao material, à impossibilidade. Mas o Senhor nos leva ao lugar do impossível, papai, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor diz: acaso haverá coisa maravilhosa demais para mim? Não há. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Então eu não sei o que eles estão pedindo, Pai, o Senhor sabe. O Senhor pode fazer a leitura de um por um agora. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão lá nas suas casas. E dos altos céus o Senhor pode dar a resposta. E eu peço que assim seja, para que o teu nome seja glorificado. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Papai, libera dos céus. Libera dos céus, papai. Abre os céus e derrama sobre esta igreja. Abre os céus e derrama sobre este povo aquilo que o Senhor já preparou antes da fundação do mundo. Ah, papai, envia os teus anjos para fazerem aquilo que o Senhor tem para fazer como mensageiros, trazerem para a tua igreja, para o teu povo, os sinais e maravilhas que vão mostrar a este mundo europeu quem é o Deus que nós servimos, que vão mostrar para uma Europa cética, ateia, quem é o Deus que nós servimos. Levanta-te, Senhor, rasga os céus e desce. Vem sobre esta casa. Vem operar, papai, sinais e maravilhas que vão mostrar quem é o Deus que nós servimos neste lugar. E nós vamos glorificar o teu nome. Como a pastora Simone subiu no altar hoje e mostrou o milagre da vida que o Senhor deu a ela na hora que ela ia se matar. O Senhor pode fazer igual para todo mundo. O Senhor pode enviar agora das casas os teus anjos para movimentarem as famílias. O Senhor pode operar cura sobrenatural. Como o Senhor costurou meu pé, o Senhor pode fazer qualquer coisa.
Como teu filho chamou Lázaro da morte, o Senhor pode mudar o decreto de morte que foi estabelecido para aquela pessoa que está doente e trazer um decreto de vida, papai. Como chegou Isaías e falou para Ezequias: o Senhor vai te dar mais 15 anos, o Senhor pode fazer isso com todos nós. Levanta-te, Senhor. Levanta-te para mostrar ao mundo quem é o Senhor. Para mostrar ao mundo científico o Deus do impossível. Em nome de Jesus eu declaro: o teu milagre vai chegar. Em nome de Jesus eu declaro: vai mudar. Em nome de Jesus. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Eu vou viver. Eu vou viver algo novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu vou viver algo novo. Eu vou viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu vou viver. Eu estou a viver algo novo. Estou a viver. Eu estou a viver algo novo. Eu estou a viver. Eu estou a viver algo novo. Faz todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu estou a viver algo novo. Vamos parar mais uma vez. Eu estou a viver algo novo. Eu estou a viver algo novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Estou a viver algo novo. Eu estou a viver. Sim, eu estou a viver. A Bíblia fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Satanás só tem poder para cegar aquele que é incrédulo, aquele que não crê. E ele vive trabalhando para isso, para que você saia da dimensão extraordinária, onde você vai acessar a dimensão do milagre. O Espírito Santo trabalha no sentido contrário, para revelar o extraordinário e o sobrenatural. E você precisa entrar nessa dimensão. Você precisa sair do lugar da incredulidade. Você precisa profetizar, crer que sucederá o que você fala. E se você disser com fé, vai acontecer. A palavra é muito clara em relação a isso. E eu quero desafiar você. Crê que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Há poder